Não é de hoje que a crise hídrica vem afetando nosso país, mas nos últimos anos esse tema tem sido cada vez mais frequente devido às grandes estiagens. Com isso, as usinas hidrelétricas não conseguem produzir energia suficiente e o que você não imagina é que a nossa Itaipu foi por vários anos a maior hidrelétrica do mundo, mas acabou perdendo esse posto. Quer saber quais são as maiores usinas hidrelétricas do mundo? Então fica comigo até o final. Quinto, Guri, Venezuela. A hidrelétrica de Simón Bolívar é considerada a quinta maior usina hidrelétrica do mundo. Ela fica localizada no rio Caroni, no estado de Bolívar, no sul da Venezuela. A usina é conhecida por todos como a hidrelétrica de Guri. Sua construção começou lá no ano de 1963 e teve duas etapas. A primeira terminou no ano de 1969 e a segunda foi finalizada totalmente mais de 20 anos depois do início da construção da primeira etapa, no ano de 1986. A hidrelétrica tem 1.500 metros de comprimento e mais 180 metros de altura. A usina ainda conta com 3 escoadouros, uma espécie de vala por onde a água em excesso sai no período das chuvas na Venezuela. Na sala de máquinas estão 20 geradores, que produzem energia para toda a região de Bolívar, além também de exportar uma parte para o Brasil. Com a construção da hidrelétrica, formou-se um lago artificial, que oferece várias atividades de lazer para os venezuelanos, além da famosa pesca de pavão. Para aqueles pescadores de plantão, é uma espécie de peixe da família do nosso conhecido tucunaré. Quarto, Belo Monte, Brasil. Considerada a maior obra da história do Brasil, essa usina foi cercada de polêmicas e muitos atrasos. O projeto começou a ser discutido na década de 1970, mas o início da construção foi só em 2011. A usina de Belo Monte foi construída no leito do rio Xingu e fica localizada na cidade de Altamira, no Pará. O município, em termos de área, é considerado o maior do Brasil. A extensão desse município é maior que países europeus, como Portugal e Suíça. O projeto inicial foi muito contestado, pois a área a ser alagada iria afetar florestas e as áreas indígenas, além da população ribeirinha. Com isso, o projeto teve que ser mudado para um modelo fio da água, no qual evitou a criação de um grande reservatório, mas a geração de energia fica dependente do volume de água que corre no rio Xingu. O novo projeto fez com que as áreas da região não sofressem diretamente com a construção da usina. Com a mudança de projeto e mais alguns entraves, entre eles, infelizmente, dinheiro desviado, foram gastos cerca de 40 bilhões de reais na obra. A logística da obra era muito complexa, pois todos os gigantes equipamentos que uma obra desse porte necessita vinha das regiões mais distintas do país. E juntamente com a dificuldade de locomoção da Transamazônica, aí você já imaginou o problema, né? Entre trancos e barrancos, a hidrelétrica foi inaugurada em novembro de 2019. A usina possui 18 turbinas com uma capacidade para produzir até 11.233 megawatts, mas ela gera em média apenas 4.570 megawatts. E o pior de tudo, a usina custou um preço altíssimo e não resolveu o problema da falta de energia no norte do nosso país. A usina é a quarta maior do mundo e a única usina hidrelétrica 100% brasileira. Terceiro, Xiluodu, China. A hidrelétrica fica na província de Sichuan, na China, e foi construída no percurso do rio Jinsha. A usina começou a ser construída em novembro de 2007, quando foi feito o desvio do rio. A construção foi acabada 7 anos depois, em 2014. Claro que os preparativos para a obra da hidrelétrica começaram anos antes. As construções preliminares de estradas para a região da usina iniciaram no ano de 2003. A usina de Xiluodu tem cerca de 285 metros de altura
e 18 geradores, tendo uma capacidade total de reprodução de energia de 13.800 megawatts. Toda a energia gerada pela usina é fornecida para a região leste da China. Um dado curioso é que cerca de 16% da energia gerada no mundo vem de usinas hidrelétricas. Segundo, Itaipu, Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma binacional, pois foi construída a partir de um documento assinado em 1966 entre os governantes do Brasil e do Paraguai, se comprometendo a aproveitar os recursos hídricos igualmente entre eles. Ou seja, cada país tem direito a 50% da energia gerada. No canteiro de obras em Foz do Iguaçu, reúnem-se toda a diretoria e o conselho administrativo da empresa encarregada da construção da maior hidrelétrica do mundo. No ano de 1974, foi construída às margens do Rio Paraná toda a infraestrutura onde ficaria o acampamento dos operários. E entre 1975 e 1978 foram construídas 9.000 moradias, além de um hospital para quem iria trabalhar na obra. Só para se ter uma ideia, o reservatório de Itaipu vai de Foz do Iguaçu até Guaíra, no lado brasileiro, e de Cidade do Leste até Salto del Guairá, no Paraguai. Foi necessário desviar o leito do Rio Paraná para que no local onde iria ser construída a barragem ficasse seco. O desvio ficou com 150 metros de largura, 2 quilômetros de extensão e 90 metros de profundidade. Ele foi utilizado de 1978 até 1982, quando a barragem foi terminada. Para a construção da barragem, foram utilizados mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto. E somente em um dia, mais precisamente no dia 14 de novembro de 1978, foram usados 7.207 metros cúbicos de concreto. Teve vez da obra contar com cerca de 40.000 trabalhadores espalhados nos canteiros e nos escritórios dos dois países. No ano de 1981, começou a ser montada as unidades geradoras. As peças eram importadas e demoravam meses para chegar até o canteiro de obras. E no ano seguinte, em 1982, era terminada a barragem de Itaipu. O desvio do Rio Paraná foi fechado para que formasse o reservatório. A parte que foi alagada, devido ao reservatório, não afetou somente a fauna e a flora. Quem morava nessa região recebeu indenizações e precisaram deixar suas propriedades. Talvez a cidade que mais sofreu com a construção da usina de Itaipu foi a cidade de Guaíra, pois a maior cachoeira do mundo em volume de água até então ficava no município, a Cachoeira de Sete Quedas. Com a inundação da área, a cachoeira simplesmente desapareceu. Quem morava na região dizia que dava para ouvir o som da cachoeira a 20 quilômetros de distância. Com isso, a cidade de Guaíra, que era visitada por turistas do mundo inteiro, infelizmente só virou rota para quem quer ir para o Paraguai fazer compras agora. E você, sabia dessa cachoeira ou chegou a visitar ela quando ela existia? Deixa aqui nos comentários para eu ver. Itaipu foi inaugurada em 5 de novembro de 1982, mas só começou a produzir energia em 1984. E a venda de energia iniciou em 1º de março de 1985. Primeiro, Três Gargantas, China. A maior hidrelétrica do mundo foi construída no rio Yangtze, o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas do rio Amazonas e do rio Nilo. A obra começou no final do ano de 1992 e os principais objetivos para a construção de Três Gargantas eram reduzir as enchentes na região, melhorar a área de navegação e, claro, gerar energia. Foram 14 anos de muito trabalho para que a parte da construção fosse finalizada, no ano de 2006. Faltava ainda a parte da energia geradora, pois somente 24 das 32 turbinas previstas estavam em funcionamento.
até que no ano de 2013 encerrou a instalação das últimas 8 turbinas que ainda faltavam, finalizando totalmente o empreendimento. Durante a construção da usina, foram utilizados 463 mil toneladas de aço e quase 28 milhões de metros cúbicos de concreto. Comparando a grosso modo, daria mais que 3 milhões de caminhões betoneira só de concreto, sendo 2 vezes mais concreto utilizado do que na usina de Itaipu. A barragem da usina tem 181 metros de altura, equivalente a um prédio de 60 andares, e 2 quilômetros de extensão. Só para se ter uma ideia do tamanho da estrutura que foi construída, a barragem retém 22 bilhões de metros cúbicos de água, que equivale a 39 trilhões de quilos. Acho que o engenheiro suou bastante para calcular essa estrutura, hein? E aí, gostou de saber mais sobre as maiores hidrelétricas do mundo? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!